Glória a Deus, queridos, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estar voltando a este altar e numa noite de terça-feira poder trazer aos nossos irmãos uma palavra da parte do Senhor para a nossa meditação, para a nossa edificação de fé. Amém, amados? Eu quero louvar a Deus por sua vida, quero te dar as boas-vindas. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe sua família nesta noite. Glória a Deus. Gostaria de convidar a você buscar sua Bíblia e vamos juntos meditar na palavra. Amém? A noite de terça-feira ela é separada, para momentos como esse. Nós louvamos a Deus por isso. A palavra do Senhor é o alimento espiritual que precisamos, ele é o direcionamento que precisamos. Amém? Bom, vou estar orando e você que já está com a sua Bíblia pode me acompanhar nesta oração. Você que ainda não a pegou, dá tempo de você pegar e nos acompanhar na leitura que iremos fazer daqui a pouco. Senhor Deus, nós queremos lhe agradecer neste dia, nesta data, Senhor Deus, e nesta noite, estarmos na sua presença e desfrutando desta maravilhosa oportunidade de chegar à sua presença e servir, dar a nossa parcela de contribuição, de serviço espiritual no reino, ó Deus, e nesta oportunidade específica, a fazer uso da sua palavra, que esta palavra em que o Senhor tem falado ao meu coração, que da mesma forma que ela trouxe à minha pessoa a edificação espiritual, que ela também possa estar alcançando a vida desta pessoa, o lar desta pessoa, a família desta pessoa, e que também esteja gerando o renovo espiritual, o fortalecimento espiritual na sua presença. Assim, Senhor, nós rogamos a sua bênção e a direção do teu Espírito Santo nas nossas vidas e através das nossas vidas, no nome de Jesus. Pai, nós aproveitamos esta oração para também agradecer ao Senhor pela tua igreja, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos abençoado, Senhor. E eu acredito que mesmo que esta oração esteja chegando em algum lar, aonde chegou a tristeza, aonde chegou o pranto, aonde chegou a angústia, uma notícia desagradável, a necessidade de resolver um problema que ainda não se viu a solução para o mesmo, Senhor, em nome de Jesus, fortalece a vida desta pessoa, fortalece a vida deste irmão, dessa irmã, que o Senhor possa alcançá-los, renová-los na sua presença. Assim nós oramos no maravilhoso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados, mais uma vez, a paz do Senhor, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Noite de terça-feira, noite que nós debruçamos sobre a palavra para meditar, extrair dela lições espirituais para as nossas vidas. É bem verdade que quando desfolhamos a Bíblia, nós sempre iremos aprender alguma coisa, vamos extrair uma lição, ou essa lição ela está baseada apenas numa orientação ainda não vivida, não praticada, um conselho bíblico, ou ela vai ser resultado da experiência de alguém, alguma coisa que alguém viveu, que alguém experimentou na vida, e isso acabou virando uma lição prática de vida, ou esta lição prática de vida vai nos ensinar algo bom que alguém viveu,
ou até mesmo uma má experiência, que a nós servirá de lição a não seguir aqueles mesmos passos, aquelas mesmas atitudes, aqueles mesmos exemplos. A Bíblia, ela não oculta erros de alguém. Se alguém errou, este alguém sofreu consequências do seu erro, em algum momento ela foi punida, ela foi alcançada por uma cobrança de Deus, né? Então, como a Bíblia, no outro extremo, vai mostrar pessoas vivendo coisas maravilhosas, porque elas buscaram a vontade de Deus para as suas vidas, amém? Então a Bíblia é a palavra de Deus, e Deus nos deixou para que nós pudéssemos ler e extrair dela lições. Bom, é através da palavra que nós encontraremos palavras que estarão nos orientando, coordenando as nossas vidas rumo ao nosso maior desejo, a vida eterna, estar junto com o Senhor. Amém, amados? Bom, o Senhor nos orientou uma meditação bíblica, e essa está no Evangelho de João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 9. Capítulo 9 de João. Enquanto você vai desfolhando, João, ele trata com uma riqueza de detalhes essa passagem bíblica. E quando eu falo riqueza de detalhes, eu quero me referir ao cenário escrito. João, ele escreve aonde o fato está acontecendo, as pessoas em volta deste acontecimento, e ele traz uma riqueza nesses detalhes, e Deus nos deu essa direção, nós extrairmos dessa passagem bíblica lições. Em algum momento, você, tão como eu fui, nós vamos logo ali, naquele dia, naquela ocasião em que tomamos uma decisão de fé para o Senhor, levantamos as nossas mãos, decidimos servir a Jesus, aceitamos Ele, como assim costumamos falar, né? Aceitamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Na prática, Ele nos aceitou primeiro, né? Mas nós aceitamos Ele e passamos a devocionar a nossa vida a Ele, dedicar a nossa vida a Ele. E aí conhecemos a igreja, fomos discipulados, passamos pelas águas do batismo, alguns experimentaram o batismo com o Espírito Santo, outros estão à busca do batismo com o Espírito Santo. Uma infinidade de experiências passamos a viver no reino. Outrora, nós vivíamos uma vida totalmente ao inverso dessa. Nós não conhecíamos a fundo as coisas de Deus. Agora passamos a nos relacionar com as coisas de Deus. E Deus, através de altar como esse, usa a boca de alguém, seja o pastor, seja uma simples, humilde pessoa que vem no altar e faz uso da palavra, e aí nós vamos sendo edificados, e ao longo da nossa caminhada, uma construção deu-se início. Nós não estamos vendo algumas coisas acontecerem, mas elas estão acontecendo sobre a ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós. É uma obra que acontece de dentro para fora. Eu falei construção, mas na verdade a palavra melhor aplicada seria reconstrução. E por que reconstrução e não construção? Porque o Senhor já nos fez. Porém, devido à natureza pecadora, em algum momento aquilo que Deus fez foi desconstruído. Nós, por uma questão involuntária, nascemos do pecado, e por causa do pecado desenvolve uma série de coisas que ferem os princípios de Deus inserido em nós, e aí nós nos perdemos. Esses princípios de Deus em nós se perdeu. Quando nós aceitamos a fé,
aquilo que se perdeu começou a ser reencontrado na pessoa do Espírito Santo. Nós começamos a ser redirecionados a um propósito, a uma vontade de Deus. E aí começamos a dar os nossos primeiros passos. Esses passos, eles não são nada fáceis. É uma caminhada, uma jornada um tanto difícil. Falar aqui parece ser uma coisa simples, mas vocês como eu sabem o quanto é difícil. Difícil nós lidarmos com nós mesmos, nossos desejos carnais, nossas paixões carnais, né? A velha natureza que fica ali em constante conflito, a opressão espiritual que nos cerca, né? Que hora outra ataca, e as questões na ordem social, o nosso dia a dia, no que tange a relacionamento com pessoas. E lidar com pessoas, lidar com gente é algo desafiador. A gente é muito provado, experimentado o dia a dia com pessoas. Isso porque comungamos de natureza diferente, cabeça diferente, contextos históricos diferentes, e aí cada um passa a ter a sua característica. Essas pessoas diferentes, elas se juntam no mesmo ambiente, na eclésia, na igreja, nos tirados para fora, e aí o Senhor nos junta e nos chama de família. E aí essas pessoas que tão como são os dedos da minha mão, cada um diferente um do outro e cada um com a sua importância e funcionalidade, estão todos no mesmo lugar. E o conjunto dos dedos forma a mão, né? Então o conjunto dessas pessoas diferentes forma a igreja. Então na prática do dia a dia isso é terrível, né? Alguns acabam dizendo: eu não aguento mais com fulano de tal, com esta igreja, com essas pessoas. Alguns abandonam o barco e assim por diante. Mas observa-se que sempre está chegando gente, e aqueles que um dia foram, voltam e voltam maduros, né? Poxa, vivi outras experiências e eu estava com uma visão errada, né? De reino, de igreja, e aí há todo um trabalhar do Espírito Santo. A igreja, ela tem uma figura humana representando ela, na condição do pastor, aqui no Jockey o pastor Marcos, tendo toda uma equipe de obreiros maravilhosos, líderes de departamentos, né? E a própria igreja que chega junto, mas nós estamos subordinados ao nosso pastor presidente, pastor Eduardo Vieira. Pastor Marcos está como pastor aqui no Jockey, mas o pastor do Jockey, assim como de outras congregações e sede, é o nosso pastor Eduardo, nosso pastor presidente. Então, o Senhor nos juntou para esse propósito, e a Ele estamos subordinados. Bem faz lembrar do Salmo 101, né? O Salmo de número 100, melhor dizendo, que o Senhor nos fez ovelhas do seu pasto. Somos o seu povo, ok? Então nós somos uma escolha de Deus. Estamos num processo, no trabalhar de Deus nas nossas vidas. Alguns já estão até mais avançados, e outros vêm logo ali atrás em um processo mais lento. Amém, amados? Mas quem faz a obra é o Espírito Santo em cada um, de uma forma particular e individual. Nós não podemos cobrar do João aquilo que devemos cobrar ou deveríamos cobrar de Pedro. São coisas diferentes, porque a obra que o Espírito Santo está operando em Pedro ou em João é diferente da que está operando na vida de Pedro. São áreas diferentes, são contextos diferentes. Na verdade, os dois estão sendo trabalhados de dentro para fora, mas quem trabalha, quem atua, quem opera é o Espírito Santo. E nós precisamos respeitar isso. Amém? Então vamos para a palavra. João capítulo 9, Deus quer edificar a sua vida.
Deus quer resgatar algumas lembranças que acabam ficando perdidas, e a gente fica tão preso ao hoje, ao agora, né? E algumas coisas tão valiosas, tão importantes, que outrora vivíamos em Deus, ou chegamos a viver em Deus, elas acabam sendo ofuscadas, esquecidas. Mas nós temos uma história, nós vivemos coisas maravilhosas, impactantes em Deus, e essas coisas que em algum dia nós vivemos do Senhor, elas não podem ser esquecidas. Por quê? Porque elas lá atrás foram vividas e são fatores determinantes. São fatos de um passado, voz no presente, para nos alertar que Deus continua sendo Deus, que Deus continua sendo o Senhor Todo-Poderoso, que fez, que faz e que pode fazer a qualquer hora. Amém, amados? Nós estamos aí nas possibilidades de mudanças, de viver uma série de situações. Ora estamos lá em cima, no topo, ora estamos lá embaixo, murcho, desanimado, abatido, mas Deus continua sendo Deus. E aí quando a gente se recompõe e chega a Ele: Senhor, eis-me aqui, eu não posso ficar nessa condição, eu preciso me erguer, eu preciso tomar posse daquilo que o Senhor me chamou para fazer, eu preciso me colocar à tua disposição. Outrora eu estava num outro contexto, mas agora eu estou na condição de servo, fui chamado para servir. O Senhor tem me dado experiências, eu tenho vivido coisas do Senhor, e através da minha vida o Senhor tem feito coisas. Então eu não posso aceitar esta condição em que as situações adversas querem me condicionar. Então Deus, Ele quer falar com você nesta noite, amém? Então vamos à palavra, João capítulo 9, a nossa referência. Eu quero fazer a leitura, não toda porque ela é extensa, eu vou ler algumas coisas e vou aqui trazer à sua memória a lembrança no que diz respeito ao texto, e você pode ir lendo aí, acompanhando, não há nenhum problema. Esse capítulo 9 de João, a partir desse verso 1, trata-nos a respeito de um cego de nascença. Se é de nascença, ele nasceu cego. O que também entende-se, num sentido comparativo, quanto a Bartimeu. Há uma defesa dentro da colocação que Bartimeu não nasceu cego. Bartimeu, ele ficou cego. Ele passou a ser portador dessa deficiência física, mas ele não era cego. E aí, por isso que ele usa o termo tornar a ver. É como se ele um dia enxergasse, perdeu a visão, e ele agora quer tornar a ver. Foi o pedido dele em resposta a Jesus: o que queres que te faça? No caso desse cego, ele é cego de nascença, ele nasceu com essa deficiência física. E aí, o verso 1 fala assim, e passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, untou com o lodo aos olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que entre parênteses significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Lá no verso 10,
Ou melhor, verso 8 ainda. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado a mendigar e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Verso 10. Diziam-lhe, pois, como se abriram os olhos. Esta pergunta, ou esta indagação, partiu daqueles que João chamou de seus vizinhos. Vizinhos aqui não são vizinhos residenciais, tá? Esse fato não ocorreu na porta de sua casa e seus vizinhos viram tal coisa. Não é isso. Esse fato aconteceu no templo. São vizinhos numa situação parecida com a dele, ou seja, no estado de mendigância. Estavam por ali mendigando, pessoas humildes, simples, numa situação a depender de outros. Então esses são os vizinhos, as pessoas que estão ali próximo dele, observando a realidade daquele homem. Na verdade, um jovem, porque no decorrer do texto, ele vai ser apresentado como sendo um jovem. Esse jovem, ele tem mãe, ele tem pai, e os seus pais serão indagados quanto ao fato dele que outrora era cego e cego de nascença. O contexto informa que ele era uma pessoa conhecida, inclusive pelos religiosos do templo. Ele era conhecido, todos sabiam e conheciam-o como o cego. João titula esta passagem como o cego de nascença. Mas há esta primeira indagação, e esta primeira indagação vem dos vizinhos, as pessoas próximas dele. Eu quero tomar liberdade de conjecturar que havia muito tempo em que esses vizinhos o conhecia e o conhecia como cego, e cego de nascença. Nós não precisamos aqui nos decorrer em explicações as limitações de um cego, principalmente para o contexto época. Nós não precisamos aqui explicar como que é importante a visão. Observa que eu vos falo olhando para uma câmera, sabendo que do outro lado tem alguém assistindo, vendo o seu televisor ou o seu smartphone, não só vendo, mas ouvindo. Consegue entender? Então, nós não precisamos aqui dizer o quanto isso é importante. A capacidade de ver, nosso olfato, nosso paladar, nossa audição, ok? Esse rapaz, ele é observado pelos discípulos de Jesus. Jesus passava por aquele local e ali estava um homem, que no primeiro momento parece ser um homem numa idade de maturidade, um chefe de família, coisa do tipo, né? Um homem, e esse homem é cego de nascença. Ele nasceu com uma deficiência. Logo entendemos que ele tinha uma limitação que o impedia desfrutar da beleza que nos é proporcionada pela visão. Está ali mendigando no seu caminho. Por quanto tempo? Nós não sabemos. Por quanto tempo ele está nesse estado e nessa condição, digo, de mendigo, a depender de outros, mendigando. A Bíblia não relata o tempo em que ele está nesse estado. Fato é que os discípulos de Jesus se atentam para aquele cego. E aí um deles o indaga e diz: mestre, ou rabi, quem pecou para que ele estivesse assim? Quem pecou? Foi seus pais?
foi uma questão de pecado, né? Por que ele está assim? O que aconteceu com ele? Jesus responde no verso 3 que nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste as obras de Deus. Manifestem está conjugado para aquele presente. Não é para que se manifestasse fazendo uma projeção futurística. Se manifeste porque, dentre algumas coisas que Cristo veio fazer, além de salvar, Ele também veio dar vista aos cegos, conforme diz o profeta Isaías. Ele também veio dar vista aos cegos. Esse cego não vai ser o primeiro, e nem foi o primeiro daqueles que foi alcançado por esta graça, receber a cura por uma ação liberada de Jesus. Jesus disse que os seus pais não pecaram, e nem ele pecou, para que essa situação estivesse acontecendo. Eu quero já chegar nesse ponto aqui e fazer uma consideração. Porque esse moço, esse rapaz, é vítima de uma situação em que ele nasceu com ela, e dentro do contexto já era algo normal e aceitar a sua condição. Digo isso porque ele vai considerar com as suas palavras isso em resposta aos fariseus. Quando vai cercar ele no templo, os fariseus insistem em querer saber: quem é que te curou? Quem é que te curou? E aí ele vai, parece que dá esse sentido, que ele vai elevar o tom dele e dizer: vocês querem saber para o adorar? E ele vai ser incisivo nisso. Inclusive o verso 25 fala bem assim, ó: e respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, porque os fariseus consideravam Jesus um pecador, se é pecador não sei, uma coisa sei, é que havendo eu sido cego, agora vejo. Então ele, na sua defesa, ele vai dizer que ele era cego. Ele estava numa situação, e este homem que, segundo ele, até então não conhecia Jesus, não tinha tido contato com Jesus, o considerou até um possível profeta. Fato é que ele recebeu um milagre, uma cura, ele estava feliz com tudo isso. E os pais dele, nesse tumulto sendo indagado, os pais se referem ao seu filho dizendo: indaga ele. Ou seja, indaga meu filho, ele já tem idade para responder, né? Então havia todo um contexto de pressão. Enquanto há todo esse rebuliço em torno do fato de que agora ele está vendo, Jesus está ali por perto. Até que, diante das tentativas de tentar extrair desse jovem quem o havia curado, ele não tinha essa resposta para dar, e diante da resposta que ele deu, ele foi expulso da sinagoga, ele foi expulso daquele templo. E quando isso ocorreu, Cristo viu esta cena, se aproximou deste homem e deste jovem ex-cego, se apresenta a ele, e nas palavras de Jesus, ele disse, no verso 35, Jesus ouviu que o tinha expulsado, verso 35, e encontrando disse: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Aleluia.
eu quero te trazer para o cenário. Eu fiz aqui um resumão, mas eu quero te trazer para esse cenário. E como eu considerei lá atrás, esta palavra de hoje tem como propósito nos tirar desse momento hoje, por um instante, e nos levar logo ali, no início da nossa caminhada, nosso primeiro contato com o Senhor e com as coisas de Deus. Esta palavra hoje, ela é endereçada, ela é para aquelas pessoas em que estão tão presas no dia de hoje, em situações que estão vivendo hoje, e elas estão correndo sério risco, porque presas em situações, muitas delas tão fúteis, tão passageiras, porém, são coisas que podem comprometer nossa caminhada cristã, nossa produtividade do reino. São coisas que podem comprometer o ministério de alguém, a chamada de alguém. São coisas que podem nos desmotivar, nos fazer parar. São coisas que podem nos levar a tomar direções, e essas direções não coerentes com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Mas as coisas de hoje que estamos vivendo, elas estão tão fortes, tão presentes, que elas em algum momento exercem um poder de pressão que parece querer nos levar, parece querer nos lançar, ou nos reprimir, nos recolher. Então a palavra de hoje é como se fosse uma mão em sua direção, mão de Deus, para pegar na sua mão, te levantar e dizer: eu ainda acredito em você. Eu acredito na sua chamada. Eu acredito no seu ministério. Eu acredito nos dons que eu te confiei. Eu acredito que você pode. O Senhor quer levantar alguém. O Senhor quer animar alguém. O Senhor quer desfocar alguém de uma visão presa a situações momentâneas, passageiras, e quer abrir a visão de alguém, se revelando a esse alguém, dizer: eu sou. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, quem pecou? Indaga os discípulos. Quem pecou, Senhor? Resposta de Jesus: ninguém pecou. A situação aqui não era uma situação de pecado. Dentro da cultura judaica havia uma questão de observações às leis mosaicas, em que o homem ele pagaria em vida dos seus atos, dos seus pecados. Entendia-se que certos sofrimentos eram produtos de pecados. Esse entendimento, inclusive, foi expressado por uns dos amigos de Jó. Dizia ele em suas palavras: Jó, talvez não seja porque você está em pecado que tudo isso lhe sobreveio. Então esse entendimento era comum na cultura judaica, ter esse entendimento. E bem verdade em que muitos foram cobrados e sofreram consequências, punições de Deus. Inclusive a história do povo de Israel, o povo judeu, mostra isso. Eles foram punidos por Deus, eles padeceram, foram castigados, justamente por causa dos seus pecados, dos seus erros.
Eles não só sofriam consequências por conta das questões em volta deles, mas também por ações divinas direto sobre eles. E os discípulos, baseado nessa questão cultural e de crença, vão indagar Jesus. Ele é cego ou nasceu cego por conta de pecado? Jesus responde: não. E por que eu quero trazer e insistir nesse texto? Porque o Espírito Santo de Deus quer me direcionar a dizer para alguém nesta noite, em que você pode estar potencializando uma situação, inclusive denominando-a como sendo algo de Deus permitido sobre a sua vida. Ou você pode estar dizendo que tal coisa está acontecendo porque você errou, porque você vacilou, porque Deus te abandonou, porque ninguém da igreja se importa comigo. E você pode estar vivendo uma situação, fase de estar potencializando uma situação. E aí o Senhor quer nos usar nesta noite, nesta palavra, para dizer que esta situação específica, e eu digo específica, porque talvez esta palavra não se aplica a todos, mas essa palavra pode ter, sobre a ação do Espírito Santo, um direcionamento específico a alguém, em que está vivendo o seu momento de canto, de autoexclusão, e você olhando para si, se vê uma pessoa totalmente excluída de um contexto. E aí a pergunta é, ou a indagação é: quem pecou? Será que ele está passando, ou ela está passando isso porque ela pecou? Ou ela é o que é, ou ele é o que é, por causa do erro dos seus pais? Será que ele cometeu algum erro? Será que ela cometeu algum erro e agora está pagando? Alguém poderia pensar, porque os discípulos, o observando, considera isso. Mas quem é os discípulos nesse contexto, passagem bíblica? Vamos nos atentar para o detalhe? Está aí, nos primeiros versos. Quem são os discípulos no contexto da vida deste jovem cego de nascença? Os discípulos é alguém que, tão como Jesus, está de passagem. Observa o verso 1, o que diz, vamos voltar. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo. Os discípulos, como Jesus, estão passando. Quantas pessoas fazem pré-julgamentos de contextos nossos, de situações nossas, que só nós sabemos o que significa, o que representa. Só nós sabemos a dor, a origem da dor, só nós sabemos. Mas alguém que é de passagem se dá o direito de parar e de questionar. A questão é que Jesus, ele intervém nessa possível consideração, baseado numa indagação dos discípulos, se o fato dele estar naquela condição, cego de nascença e mendigando, era por causa de um erro cometido dele, pecado, ou de seus pais. Jesus intervém e diz: não tem nada a ver com ele e nem com seus pais. Ele está passando o que está passando, ele está vivendo o que está vivendo.
porque a glória de Deus, as obras de Deus, irá se manifestar nele. Verso de número 3. Ele está passando isso, ela está passando isso, porque há um propósito de Deus, algo de Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, algo de Deus vai se manifestar nele, algo de Deus vai se manifestar nela. Talvez a situação que você está passando, que alguém da sua casa está passando, levou esta pessoa, está cega, não cega como esse cego, cego fisicamente falando, ausência da visão física. Talvez essa pessoa está cega quanto à forma dela está vendo as situações que a envolve. E uma vez cega, ela está tateando nas paredes, dando cabeçada em tentativas frustradas. Talvez ela está tão cega que, cego estando, quer fazer coisas, quer tomar decisões, quer direcionar a vida e sair do propósito que Deus um dia estabeleceu. Olha, Deus quer falar com alguém, Deus está falando com alguém através desta palavra, aleluia, glória a Deus. Deus colocou algo no meu coração e está mudando aqui, e eu quero estar na liberdade do Espírito Santo, glória a Deus. Quem pecou, Senhor? Não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com os pais dele, tem tudo a ver com vontade de Deus. Eu vou repetir para você gravar. Jesus responde aos seus discípulos, nós, eu e vocês discípulos, que estamos passando aqui no pedaço existencial da vida deste cego, aonde ele passa o dia dele, semanas, meses, estendendo a mão, ou uma pequena vasilha, à espera de algumas migalhas, algumas moedas. Nós que estamos de passagem aqui, não podemos fazer pré-julgamentos. Não, eu quero corrigir vocês, não foi ele, e nem os seus pais, isso aí não é uma questão de erro. Ele está na condição que está, porque é vontade de Deus. É porque Deus quer, através dessa situação, eu vou repetir, amados, Deus quer, através dessa situação, operar suas obras. Glória a Deus. É a palavra obras, Jesus vai usá-la em dois momentos aqui. A primeira, referindo-se a esse jovem, as obras de Deus vai se manifestar nele. E a segunda, ele fala do seu ministério, e do seu ministério ele fala assim, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Porquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele quer dizer assim, eu estou aqui agora para executar aquilo que o meu Pai quer fazer na vida deste moço, na vida deste jovem cego. Eu estou aqui para ser o instrumento de meu Pai, para abrir a visão deste moço. Ele nasceu cego, sim, mas ele nasceu cego por um tempo dentro do propósito de Deus, mas hoje e agora é o momento de abrir a visão dele. Aleluia, glória a Deus. Jesus chega até este jovem, e tendo dito isto, Jesus cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo aos olhos do cego, e disse ao cego, vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Aleluia, aleluia.
Eu quero falar de coisa lógica aqui, que vai acontecer. Quando o texto, o próximo verso acontece não para falar de Jesus. É como se Jesus saísse de cena. É como se no espaço-tempo em que esse cego vai ao tanque de Siloé para se lavar, Jesus e seus discípulos se ausentam a uma outra direção, a um outro lugar. E quando ele volta, esse jovem volta enxergando o que no verso 8, seus vizinhos, eu já expliquei a questão vizinhos, os seus vizinhos ficam admirados. E aí os seus vizinhos disse: uai, não é este aquele que estava sentado e mendigava? E uns dizia: é este. E outros: parece-se com ele. E dizia: sim, sou eu. Ele respondeu: mas cadê Jesus? Não está ali. Cadê os discípulos? Também não estão ali. Mas Jesus passou com os seus discípulos e operou o milagre da restauração da visão. Queridos, isso vai ser algo tão forte, tão impactante, porque a partir de agora, esse jovem que antes era cego e vivia à mercê de outros, ele vai dizer: havendo eu sido cego, verso 25, agora vejo. E eu quero tematizar esta palavra a você, exatamente com a parte desse verso 25. E eu vou repetir o que eu quero usar como tema: havendo eu sido cego, agora vejo. Havendo sido, meu passado era um passado de cegueira, de limitação. Agora eu vejo. A questão é: eu vejo por quê? O que me trouxe essa visão? Jesus passou aonde eu estava. Jesus parou para operar sua obra de milagre em mim. E ele abriu a minha visão. Jesus me condicionou a ver. E não só eu agora estou vendo, porque os meus vizinhos também estão vendo que eu estou vendo. E vendo os meus vizinhos que agora eu estou vendo, eles estão admirados. E admirando, eles dizem: não é ele aquele que mendigava? Não é ele, não é ele, não é ela. Eu quero levar você logo ali atrás, no dia em que o Senhor te alcançou e abriu a sua visão para as coisas espirituais. Quantas delícias espirituais no Senhor você já não viveu? Quantas experiências no altar? Para quem é da música, para quem é da palavra, para quem é do ensino, para quem é do cuidado com o zelo da casa do Senhor, para quem é da recepção, para aqueles que são os obreiros da casa do Senhor, para aqueles que são professores de EBD, para aqueles que cuidam das crianças, para aqueles que ajudam a arrumar o café da manhã, para aqueles que saem para a rua para fazer o evangelismo, para aqueles que saem para as visitas, para aqueles que são anônimos, ninguém sabe, ninguém vê, mas estão ali jejuando, estão ali orando pela obra, estão carregando a obra no joelho.
Quantas coisas maravilhosas, quantas vezes você em casa, em algum lugar, na igreja, sentiu aquela presença maravilhosa do Senhor? Querido, um dia, verso de número 1 desse capítulo 9, um dia Jesus passava, e ele parou. Ele não continuou a sua caminhada, ele parou, ele te tocou, ele me tocou, ele abriu a nossa visão, ele nos deu a condição de enxergar, de ver aquilo que a gente não via. Ele não só abriu a nossa visão, ele abriu o nosso entendimento. O Senhor nos deu o privilégio de fazer parte da sua família, de poder trabalhar no reino, de poder, através das nossas vidas, outras vidas chegarem para o Senhor. Eu estou falando para pessoas que têm lembranças em fotos, e várias fotos, vários vídeos, de obras em que realizou para o Senhor, obras sociais, obras evangelísticas, aqueles trabalhos que, mesmo que simples, humilde, mas foi feito. Quantas pessoas que, por conta de situações adversas, estão abrindo mão da chamada, estão abrindo mão daquilo que o Senhor o colocou para fazer. Quantas pessoas estão levantando de uma cadeira, é uma linguagem figurativa, tá? Quantas pessoas estão levantando de uma cadeira, em que o Senhor a colocou sentada, e disse: esse é o lugar de honra que eu te coloquei. Quantas pessoas tomando decisões para buscar uma coisa diferente, uma coisa melhor, uma aventura, um passo no incerto. Quantas pessoas querem gerar as suas próprias experiências, sem perceber, numa ação, atitude de excluir a pessoa do Espírito Santo, que é a pessoa que gera essa experiência. Lembra que eu falei logo ali atrás, que quem está trabalhando de dentro para fora, quem está nessa obra da reconstrução, é o Espírito Santo. É Ele que precisa nos direcionar. Bem diz o apóstolo Paulo que nós precisamos andar no Espírito. Quem deve nos guiar, nos direcionar, é o Espírito Santo. Mas bem verdade é que muitas pessoas que agora estão vendo, e só porque agora estão vendo, elas estão tomando direções da sua vida. E eu quero te trazer novamente para esse texto. Observa que este jovem, ele teve a visão aberta, ele agora está vendo, e uma vez vendo, ele está circulando no ambiente do templo, e ele começa a ser indagado. Verso de número, eu quero te trazer o texto, verso de número 13. Levaram, pois, os fariseus o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. 15. Tomaram-lhe também os fariseus e perguntaram-lhe como vira. E ele lhe disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda sábado. Diziam outros: como pode o homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensões entre eles, entre os judeus, quanto a isso. Tomara, pois, dizer ao cego: tu dizes aquele que te abriu os olhos. E ele respondeu que é profeta. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e que agora a visse, enquanto não chamaram os pais do que agora havia. E perguntando, disse: é este vosso filho,
que vós dizeis ter nascido cego, como pois vê agora? Seus pais responderam, disse-lhes, sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos, ou quem lhe tem aberto os olhos, não sabemos, tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará para vocês. Verso 22, seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Há todo um empate, uma confusão aqui acontecendo, e enquanto isso, o cego ou o ex-cego está ali, vendo tudo. Ele está bem ciente de que antes não tinha aquela percepção, não tinha aquela visão, mas agora está vendo. E enquanto isso, está sendo rodeado por pessoas religiosas que não estão vendo pelos olhos dele, que não está vendo o que ele está vendo. Consegue entender? Eu vou dizer que estes homens que cercam, esses religiosos que cercam estes jovens, não têm a visão que este jovem tem. E eu vou com muita autoridade de Deus dizer isso para alguém. No ponto de vista de Jesus, esses que enxergavam eram cegos. O ex-cego estava vendo melhor do que aqueles que poderiam estar vendo e não viam o que eles estavam vendo. Lá na frente nós teremos a prova prática disso. Jesus se apresenta ao cego, o cego vê Jesus e o adora, porque ele vê Jesus e o adora. Os fariseus viam Jesus, os religiosos viam Jesus, mas não o adorava, não o tinha como filho de Deus e Deus, portanto o excluía, tão como fizera com o cego, o excluía. E aí eu preciso aplicar. Quantas vezes nós queremos que as pessoas vejam o que estamos vendo? Quantas vezes queremos que as pessoas observam o que estamos observando, sintam o que estamos sentindo, vivam o que estamos vivendo? Quantas vezes queremos que as pessoas vivam as nossas experiências? Quantas vezes cobramos das pessoas aquilo que não as pertencem? É nossas experiências. Foi aonde nós estávamos que o Senhor parou para operar em nós as suas obras. Foi as nossas vistas que o Senhor abriu. Aleluia! Foi a nós que o Senhor parou e dedicou o seu precioso tempo para operar um milagre. Ninguém em nenhum momento nos entenderá. Ninguém vai te entender na profundidade que você cobra e se cobra. Ninguém. Você é você. Você tem a sua identidade construída em Deus ou por Deus. Você tem as suas características. Ninguém será igual a você. Ninguém pode exigir de você aquilo que compete ao outro. Não é uma questão de uniformizar. Não dá certo. A roupa ou a armadura de Saul era de Saul. Não caberia em Davi. Você é você. Então eu preciso usar dessa palavra e concluir a minha aplicação. Permita, por gentileza, que esta palavra te arrebate da situação que você está. Digo mais, está permitindo estar. Ei, levanta-te, meu irmão. Levanta-te, minha irmã. Deus continua sendo Deus.
Permita que o Espírito Santo te leve logo ali atrás, no dia em que Ele se revelou a você, no dia que Ele abriu os seus olhos, no dia que Ele permitiu os vizinhos, as pessoas em sua volta dizer, não era ela, aquela pessoa, não era ele, aquela pessoa, parentes, familiares e outras pessoas ficaram admirados com aquilo que você foi e aquilo que você passou a ser em Deus. Permita que o Espírito Santo continue a obra que Ele começou. Ei, para de cobrar, para de exigir das pessoas que considerem, que vejam, que sejam